Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Movimento Pervenire. Dando continuidade à série de vídeos que eu estou intercalando com outros temas, este aqui relacionado ao livro As Sete Chaves, eu já fiz o primeiro, vou deixar aqui para vocês, que é relacionado à origem da sabedoria. Este vídeo é sobre um outro capítulo do livro, que seria pessoas medianas versus pessoas inabaláveis. Se você está gostando do conteúdo, tem acompanhado aqui, não deixe de deixar o seu gostei aqui, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. O objetivo do canal é ajudar na transformação na vida de várias pessoas, de tantas quantas forem possíveis aí, por meio de chaves que movimentam esses pilares que eu tanto bato aqui, né, os 5 pilares, que são ali o físico, o emocional, o pilar familiar, espiritual e financeiro. Mas voltando ao tema, pessoas medianas versus pessoas inabaláveis. Inabalável é um termo que eu utilizo bastante aqui, que remete muito à ideia de uma pessoa que não vai ser uma pedra no meio do caminho, não vai ser uma negação, não vai ser uma reprovação de alguém que vai fazer com que ela pare, que ela não prossiga seguindo ali no seu caminho, no seu propósito, no seu objetivo. Pessoas medianas ou pessoas medíocres, é um termo um pouquinho mais vulgar, digamos assim, medíocre, mas entra na mesma ideia ali de dentro da média. São pessoas que muitas vezes preferem manter as vendas nos olhos, mantêm seus olhos vendados e ficam ali numa região de inércia para não partir para si, ou seja, não trazer a responsabilidade da mudança, da transformação para si. Então são aquelas pessoas que olham muito para as dificuldades que estão aí no mundo, no coletivo, digamos assim, e se condicionam, devido a essas dificuldades, a se manter onde estão. Ficam inertes, não trazem para si a responsabilidade e assim não tomam ações, não mudam a mentalidade, não tomam ações que geram transformações nesses pilares da vida. Já as pessoas inabaláveis entendem que a responsabilidade é dela e que ela tem que fazer determinadas ações para que consiga alcançar os seus objetivos. Eu não estou dizendo aqui de nada mágico, de simplesmente, então eu vou pensar no meu objetivo, eu vou imaginar como eu quero a minha vida e tudo vai acontecer independente do que esteja acontecendo no mundo aí fora. Muito longe disso. Eu estou dizendo de você persistir em ações, em transformar a sua mentalidade, fazer isso com constância, seguindo em um objetivo que você tenha previamente determinado. Lembrando que você tem que se dedicar de forma particionada em cada um desses pilares para que você tenha a base concreta para conquistar uma vida com harmonia, uma vida que eu sempre digo aqui sustentável, de prosperidade, abundância, mas sempre com esse equilíbrio harmonioso em todos os pilares. Como eu costumo reforçar, ter muito dinheiro em detrimento a não ter tempo para as outras coisas, para a família, equilíbrio emocional, conexão com algo maior, com algo divino, é ser pobre. Então essas pessoas inabaláveis, elas têm isso como uma certeza, como as chaves estão dentro dela para conquistar esse futuro que ela mesma determinou. Viver isso no dia a dia. E muitas vezes quando a gente fala de exemplos assim, a gente pensa muito nos icônicos aí, né? Então, alguém que é mais voltado aí ao mercado, a finanças, a tecnologia, pode pensar em Elon Musk, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, Jeff Bezos, talvez porque gira muito essa coisa da fortuna em volta deles, né? São os bilionários aí, os top 10 dos bilionários, né? Temos aí outros exemplos como Tony Robbins, Jack Ma, que é do Alibaba. Só que é uma visão muito simplista pensar que essas pessoas têm em seu centro somente fortuna. Com o passar do tempo, algumas coisas podem sim ter se desvirtuado, a pessoa começa a ter um olhar um pouquinho diferente devido ao poder que se tem. Não vou falar que isso não pode acontecer. Mas lá atrás e no caminho disso, e pode ser que esteja até hoje, existe o propósito
e existem as ações de forma persistente para que se chegue naquele resultado. Então são sim exemplos de pessoas inabaláveis, pessoas que apesar de dificuldades, se você olhar para a história de cada um deles, apesar das dificuldades, prosseguiram de uma forma muito viril, de uma forma com muita energia, ou seja, de uma forma inabalável. Nada os derrubava. Mas trazendo para uma realidade um pouco mais próxima, pelo menos próxima à minha, talvez a de vocês que estão assistindo, a gente consegue enxergar exemplos não tão ligados à fortuna ou a missões grandiosas de pessoas inabaláveis. Eu vou dar um exemplo. Há mais ou menos, pouco mais que 4 anos atrás, eu fui fazer uma espécie de retiro em um mosteiro de monges que tem ali em Ponta Grossa, Paraná. Fiquei 4 dias e lá eu acabei conhecendo uma pessoa que é o Maurício, e eu acho muito interessante a história dele. E naquele momento que eu já estava nesse processo de transformação, né, que eu comento que há mais de 10 anos, entre 10 e 11 anos ali, a conversa com essa pessoa só me fez reforçar o meu entendimento sobre as chaves para se conseguir ter um futuro harmonioso, próspero, abundante, ser uma pessoa inabalável. O Maurício, ele trabalha com tecnologia por coincidência, eu também trabalho com tecnologia, e conversando de por que ele estava ali, como que foi a jornada dele até ali, ele comentou de algumas mudanças que ele fez no decorrer do caminho, entendendo uma das principais chaves, que eu inclusive já fiz um vídeo aqui também, que é qual é a maior riqueza que o ser humano nessa jornada terrena tem, que é o tempo. O tempo é a nossa maior riqueza, é a nossa moeda de fato de troca. Nós trocamos o nosso tempo em função de alguma ação, em função de fazer algo, de tomar uma decisão, ou em função de dinheiro, enfim. O uso otimizado e inteligente do nosso tempo é que faz com que nós alcançamos os nossos objetivos de uma forma mais rápida, de uma forma mais longa, enfim. E entender que essa moeda ela não é cumulativa e ela não tem retorno, uma vez que você gasta o seu tempo com algo, você não vai recuperar esse tempo. Então essa moeda a gente só gasta, a gente tem, digamos assim, vamos colocar um saldo em conta corrente que a gente não sabe previamente, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, quanto tempo a gente vai ter aqui. Mas quando começa o nosso dia, a gente entende que pelo menos as 24 horas daquele dia a gente vai ter, se tudo correr bem, digamos assim. E empregar da forma correta esse tempo é o que vai gerar ótimos resultados. Particionar esse tempo em ações que afetam, que impactam de forma positiva os pilares de vida, então se dedicar a uma fatia do tempo para a sua saúde, para o seu físico, para a inteligência emocional, para se entender, se analisar, para a família, né, os diversos papéis ali como pai, como esposo, como filho, como amigo, enfim, a família estendida, a ter esse momento de conexão espiritual, ali no pilar espiritual, e a parte financeira, que com base nesses outros pilares e um objetivo certo, uma determinação certa, você vai conseguir gerar ações que vão lhe dar retorno enquanto renda necessária, é o que traz o bom aproveitamento desse tempo. Voltando ali no exemplo dele, ele trabalhava incessantemente, focava muito na parte profissional e acabou tendo alguns insights por se propor a ter experiências diferentes no dia a dia. Então uma delas era ali a questão do retiro. Ele começou a tirar um pouco mais de tempo para se dedicar às outras esferas de vida, aos outros pilares, e começou a entender que havia possibilidade dele encurtar o tempo de trabalho, gerar outras fontes de renda no quesito financeiro para se manter, para manter o estilo de vida que ele tinha como objetivo. Ele enxergou um estilo de vida um pouquinho diferente do que ele tinha ali. Ele olhava mais para, digamos assim, questões financeiras como o primeiro pilar, como a hierarquia máxima. Ele começou a ver que aquilo não fazia tanto sentido se ele tivesse mais tempo de qualidade para as outras esferas. Então ele se adequou também em estilo de vida e ele conseguiu, em um tempo médio, em um intervalo médio, gerar algumas rendas que propiciaram a ele
trabalhar 2, 3 horas ao dia, estou falando aqui ao dia, mas às vezes ficar dias sem trabalhar, movimentando essas fontes de renda e obtendo um sustento confortável, com toda a estrutura que ele precisava, para ele fazer o que de fato lhe dava prazer e lhe fazia evoluir enquanto ser humano, que era mais vinculado ao propósito dele. Para isso ele precisava de tempo para outras coisas que muitas vezes não geravam renda. Ele conseguiu fazer isso porque ele entendeu que a chave era o tempo e como aplicar esse tempo de forma efetiva. Então, esse capítulo do livro, que faz ali a comparação, entre aspas, na vida de pessoas medianas com a vida de pessoas inabaláveis, traz ali um pouquinho de como que é o funcionamento da vida e o porquê tem esses diferentes caminhos que têm grandes resultados de uma forma harmoniosa lá na frente. Isso é o que eu gostaria de deixar aqui para esse segundo episódio da série que fala sobre o livro As Sete Chaves, que eu finalizei e agora estou com os trâmites aí de direitos autorais para publicação certinho e vou conseguir trazer logo para vocês aqui. Agradeço muito o tempo de vocês, muita luz em mais essa semana, em mais esse dia e seja inabalável. Até mais, pessoal.